Se você fizer isso com constância, cara, você não tem ideia o quanto que isso pode mudar a sua vida. Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 5 passos para construir uma carteira de dividendos imbatível. Pessoal, depois desse vídeo vocês podem ter certeza que vocês vão ter muito mais consciência na hora de escolher ativos e também saber qual que é o seu principal objetivo com a sua carteira de renda. Lembrando que, dentre cada um desses passos, eu vou dar dicas valiosas como setores que eu acho que estão muito baratos para construir uma carteira na data de hoje. Então, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. O que você está fazendo? Quais ativos está escolhendo? Vamos pro vídeo. Passo número 1. O primeiro passo para você construir uma boa carteira de dividendos é definir os seus objetivos de investimento. Pessoal, é muito mais difícil quando você está criando uma carteira, você investir e não saber muito bem para onde você quer chegar. Você definir desde cara o que você quer é muito importante, principalmente para te ajudar a ter essa seriedade e essa constância nos aportes. Como quais são os grandes objetivos de investir? Você pode lidar com, no futuro eu quero ter minhas contas pagas pelos meus dividendos, ou até mesmo eu quero chegar num patrimônio de 500 mil, 1 milhão de reais, ou até mais do que isso. Ou, por exemplo, eu quero que meus dividendos sejam capazes de me dar uma grande liberdade financeira. E o que seria essa liberdade financeira? Seria você conseguir parar de trabalhar, arcar com todos os seus custos e viver uma vida tranquila. Então você definir os seus objetivos de investimento logo quando você quer montar uma carteira é muito importante. E um outro ponto que é muito importante e as pessoas não fazem é o seguinte: quando você cria uma carteira de dividendos, você já sabe mais ou menos em que meses essas ações pagam. Então você distribuir ações que pagam em meses diferentes para ter uma renda em cada um desses meses pode ser uma boa estratégia. Então, o passo 1 é definir os objetivos de investimento. Agora vamos para o passo 2, que é diversificação entre os setores. Pessoal, o que muitas pessoas estão fazendo hoje quando vão começar uma carteira de investimentos? Eles optam por um setor que é mais fácil para eles investir, um setor que tem empresas conhecidas, empresas muito grandes e que geralmente dão certo no Brasil. Não estou falando que isso não é uma maneira certa de você fazer isso, mas o mais importante desde o início é você já começar a diversificar. Deixando bem claro para vocês, eu não quero que vocês comprem 10 ações diferentes, de 10 setores diferentes, para vocês irem aportando cada um em um setor e você não saber muito bem o que cada setor faz. Então, o que eu acho mais interessante é você começar por 3 setores. E eu vou falar para vocês agora os 3 setores que eu considero estarem mais baratos e estarem com maior potencial, setores que, além de tudo, pagam ótimos dividendos. E para fazer isso, eu vou mostrar para vocês 3 ações de cada um desses setores para a gente falar um pouco sobre cada uma delas. A primeira ação e o primeiro setor que eu escolhi para vocês é o Banco Bradesco. Pessoal, o Banco Bradesco dispensa apresentações porque é um banco com muitos anos de história, um dos maiores bancos do Brasil e está no setor financeiro. Dentro do setor financeiro tem diversas ações que eu acho que estão em preços muito acessíveis e o Bradesco é uma delas. Além disso, o Bradesco está na minha carteira e é a minha segunda maior posição. O próximo setor que eu acho muito interessante e que eu teria com certeza se eu tivesse começando uma carteira de dividendos seria o setor de saneamento. E dentro desse setor de saneamento, a empresa que eu mais gosto é a Sanepar. Pessoal, a Sanepar é uma empresa muito boa, uma empresa de água e saneamento urbano da região do Paraná. Então, o segundo setor que eu acho muito interessante ter na carteira é o setor de saneamento. E para finalizar, e saindo um pouco desse óbvio, vamos para o terceiro setor na nossa lista, que é o setor de indústrias. Pessoal, esse é um setor muito interessante porque ele pode estar em diversos momentos, em diversos locais da nossa economia. Temos o agro, nós temos a indústria pesada, a indústria de maquinários, então a gente dá para diversificar muito somente nesse setor. Mas eu escolhi para vocês aqui uma das empresas que eu mais gosto, tanto do setor industrial
quanto do setor do agro, que é a SLC Agrícola. Pessoal, para quem não sabe o que a SLC faz, vou até destacar aqui o texto para vocês do Investidor 10, que é: a SLC é uma das maiores produtoras mundiais de grãos e fibras. Então é uma empresa fantástica, uma empresa que você se expõe ao agro e se expõe, é claro, para o nosso terceiro setor da lista, que é o setor industrial. Agora vamos para o nosso terceiro setor. O nosso terceiro passo do nosso vídeo para criar uma boa carteira de dividendos é escolher empresas com histórico de pagamento de dividendos. Pessoal, isso é muito importante e é imprescindível quando você vai montar uma carteira imbatível de dividendos. Porque vamos supor que uma empresa começou na bolsa já tem 10 anos e dentre esses 10 anos ela escolheu 4 anos para fazer pagamento de dividendos. E esses últimos 4 anos, vamos pegar como se fossem os últimos 4, ela pagou recorrentemente. Mas quando você vai analisar o histórico, ela ficou 6 anos sem pagar e só pagou nos últimos 4 anos. Quer dizer que ela está começando a pagar e vai continuar pagando? A gente não tem como afirmar. Então, para você escolher uma boa carteira de dividendos, principalmente para você que está começando a montar uma carteira, eu acho muito mais interessante escolher empresas que sempre pagaram dividendos. Nos nossos exemplos que eu mostrei para vocês, coloquei Bradesco, SLC e também Sanepar. E já adiantando para vocês, as três são empresas que sempre pagaram dividendos. Vocês podem ver que o Bradesco sempre pagou nesses últimos 10 anos. É claro que teve momentos que ele estava mais em dificuldade e pagou menos dividendos, mas isso também é uma forma de você fazer uma análise e escolher quais são as melhores empresas para o seu portfólio. Agora vamos para os últimos 2 passos dos nossos 5 que a gente definiu logo no início do vídeo. E por que eu vou trazer o passo 4 e o passo 5 numa mesma fala? Pessoal, é o seguinte: o rebalanceamento é uma coisa que muitas pessoas pregam e acham muito interessante, assim como eu, e muitas outras não acham tão interessante assim. Mas acaba que, quando você vai pegar esse, que é o nosso quarto passo, e pensa também no quinto passo, que seria reinvestir os dividendos, isso faz muito mais sentido. Por quê? Vamos supor que você tem aquelas 3 ações que a gente está levando como exemplo aqui dentro do vídeo. Lembrando que não é uma recomendação de investimento nenhuma dessas 3 ações. Mas vamos supor que você tem uma carteira com essas 3 ações, 33% em cada uma delas. Aí você recebe dividendos de Sanepar, por exemplo. O que você faria caso você não rebalanceasse sua carteira? Você pegaria esse dividendo de Sanepar e já investiria na mesma empresa. E isso, ao meu ver, não é a melhor forma de você fazer um controle da sua carteira. Então, o que eu acho mais adequado? A partir do momento que você crava um percentual que você quer em cada uma das ações, isso fica muito mais fácil. Então, quando você recebe o dividendo, você logo compra a ação que o seu portfólio está pedindo. Vamos supor que você definiu o que quer: 50% em Sanepar, 40% em Bradesco e 10% em LCE. Pessoal, se você está com 50% de Sanepar e dentro daquele seu portfólio você está pedindo 50%, você está certo. Se o seu portfólio está pedindo 40% e você está com 20% em Bradesco, por exemplo, o seu próximo dividendo que cair na sua conta, você tem que rebalancear a sua carteira para que ele pague exatamente a ação que está precisando. Então, o passo 4, rebalanceamento, é muito importante, porque geralmente esse rebalanceamento é feito quando a ação está mais descontada. Você acaba comprando a ação que está mais com desconto e você acaba pagando mais barato. E com isso, o ponto 5, que é um ponto crucial, que é reinvestir os seus dividendos, seja de uma forma mais difícil ou mais fácil, que seria fazendo o balanceamento, fica muito mais interessante. E uma coisa mais interessante ainda desse ponto 5 é que você, fazendo isso mês após mês, você ganha constância, você ganha também disciplina nos seus aportes e isso fica cada vez mais fácil. Então, pessoal, mostrei aqui para vocês os 5 passos principais para você montar uma boa carteira de dividendos. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Qual passo você acha mais interessante para a construção de uma carteira? Muito obrigado e até o próximo vídeo.